O que foi? Eu me desconcentrei. Qual o problema? Então, pode ser que você nunca tenha ouvido falar no termo comunicação agressiva, mas com certeza você conhece alguém, ou tem um amigo ou um colega que se vangloria ao dizer que tem que falar o que tem que ser dito, que tem que dizer a verdade, que se intitula como super sincero ou autêntico. Dá para entender o que eu tô dizendo? Em um primeiro momento, a gente pode até achar que a comunicação agressiva, ela se manifesta com algumas características, tipo um tom de voz alterado, gestos agressivos ou até palavras de baixo calão. Porém, gente, ela pode se manifestar de uma maneira mais sutil, eu diria mascarada. E aí esse fato pode dificultar que a pessoa identifique esse problema. E aí isso pode ser desastroso para as relações pessoais. Refletindo com cuidado, eu confesso humildemente que eu sou um exemplo vivo, talvez, dessa comunicação agressiva, gente. No início, eu até usava como desculpa o fato de eu ser descendente de alemã, para explicar mais ou menos esse meu jeito de falar, entende? Mas depois de muito tempo de terapia, eu consegui compreender que esse álibi só dificultava a minha vida em relação à questão da autorresponsabilidade. Eu tô me lembrando, gente, de um dia que eu disse que serviu para mim como um ato terapêutico. Eu tava no shopping, encontrei uma amiga e eu tava com a minha filha também. A minha filha tinha ido numa loja vizinha e enquanto isso eu fiquei com essa amiga e tava contando uma história super divertida, me comunicando e De repente eu olho que a minha filha tá vindo na nossa direção. E à medida que ela se aproximava, a feição dela ia modificando numa face assim de, meu Deus, o que tá acontecendo? E quando ela chegou muito assustada e perguntou, mãe, o que foi? Aí eu olhei pra ela e perguntei, o que foi o quê? Ela disse, por que você tá brigando? E aí eu olhei pra ela e falei, filha, mas eu não tô brigando. Eu tô contando uma história super legal, me divertindo aqui. Ela, não mãe, eu já vim apavorada achando que você tava brigando. E aí nesse dia isso me serviu como uma grande reflexão. A forma com que eu me expresso, o jeito que muitas vezes eu mexo com as mãos, até a forma que eu me dirijo às pessoas, muitas vezes passa uma agressividade que na maioria das vezes não é o que eu quero passar. Há quem diga que eu sou autoritária. Eu prefiro dizer que eu sou assertiva. Importante dizer, gente, que a assertividade é a capacidade que uma pessoa tem de se expressar de forma franca e sincera, sem negar o direito dos outros. Há quem diga também que o tom da minha voz é suficientemente agudo e alto para dar medo para quem me escuta. Para eu ser uma pessoa mais assertiva, eu preciso aprender a me expressar, ou seja, falar o que eu estou sentindo no tom, na forma e no contexto adequados. Eu confesso para vocês que eu não gosto quando alguém chega para mim e diz que eu fui agressiva, porque eu não sou assim. É como se eu estivesse assim, eu não sei se está dando para vocês entenderem. E aí, na verdade, o que eu gostaria de ser era realmente uma pessoa meiga. Mas a minha última tentativa durou 10 minutos. Brincadeiras à parte, é claro que eu não quero mudar minha natureza, mas eu acho que eu posso lapidar o meu ser para eu me tornar uma pessoa cada vez melhor. Meu maior sofrimento nessa história é porque a maioria das vezes a intenção é das melhores, mas a minha expressão é outra. Quando eu iniciei meu projeto de redes sociais, a minha hoje produtora, é óbvio que ela não me conhecia, ela foi analisar o meu material. E aí, no nosso primeiro contato, ela foi me dar um feedback sobre mim mesma. E aí ela disse que assistiu um vídeo meu que eu tinha feito, não sei se vocês assistiram, mas se não, o link tá aqui embaixo. Era um videozinho rápido em que eu falava sobre Freud, meu cachorrinho, e ao final eu perguntava, qual o nome dessa fofura? Na verdade, era assim que eu imaginava que eu tinha perguntado. Mas ela disse que sentiu tanto medo quando escutou a minha pergunta que, na verdade, eu devo ter passado alguma coisa mais ou menos assim. Qual é o nome dessa fofura?
E isso, gente, foi um feedback super importante para mim, porque na verdade me fez voltar para mim a atenção e entender que eu realmente precisava trabalhar a minha coerência entre aquilo que eu desejava passar e efetivamente o que eu passava. E aí, gente, eu pude perceber que essa característica da comunicação agressiva é uma inimiga pessoal. Nós podemos ter até certeza, gente, do que a gente disse, mas a gente jamais terá certeza do que a gente conseguiu expressar através da nossa fala. Por isso, gente, muitas vezes nós somos mal interpretados e isso não é nada positivo. A comunicação agressiva atrapalha sempre o andamento de todas as relações, porque sempre parece que a gente está brigando com o outro e esse outro não se sente nada bem com isso. Ninguém merece alguém que sugere estar sempre em luta, quando a gente sabe, gente, que a paz é sempre a melhor saída. Então, eu tenho uma tática, né? Quando eu tô com raiva de alguma pessoa por alguma situação, e obviamente eu estou provavelmente um pouco agressiva, eu tenho essa tática que é: eu paro, penso, respiro e escrevo. Escrevo sim, coloco no papel toda essa possível agressividade, essa raiva, essa emoção que eu tô sentindo. Funciona mais ou menos como uma catarse emocional. Eu deixo escrito, deixo passar 24 horas. Após as 24 horas, eu releio o que eu escrevi e já aí eu observo que a minha emoção não é mais a mesma de raiva. E na maioria das vezes eu sequer envio para o destinatário essa escrita, gente. Funciona dessa forma. E eu termino sempre me perguntando, na maioria das vezes, para que isso? Outra forma que pode ajudar a você se comunicar melhor e não de uma maneira agressiva é você escolher melhor as palavras. Por exemplo, se você quer que seu marido chegue mais cedo, você pode chegar para ele: por que você não chega mais cedo? Ou você está chegando muito tarde. Essa é uma forma. Mas por que você não chega para ele e diz: puxa vida, eu queria tanto que você chegasse mais cedo em casa. Seria tão importante para mim que você estivesse comigo mais tempo, que a gente pudesse ter mais tempo junto. E aí, se você chegasse mais cedo, de repente, a gente poderia fazer isso. Na verdade, eu disse a mesma coisa de maneira diferente. Eu sei que eu tenho a comunicação como minha aliada e por isso eu trabalho sempre para qualquer possibilidade de uma comunicação agressiva eu fazer dessa energia um combustível propulsor para que eu jamais saia da direção do meu propósito. Hoje eu percebo que eu consigo ser mais íntegra com os meus sentimentos e as minhas emoções. É como se hoje eu pudesse ter mais harmonia entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Isso se chama coerência. E aí eu me expresso hoje com muito mais gentileza, porém ainda com firmeza. Eu aprendo todos os dias a cada vez ser melhor. Fui clara? Ou quer que eu desenhe? Desenharei flores e muitos beijinhos. De Cristina Meiga para você. Deixa eu dividir com vocês uma coisa. Vocês estão ouvindo assim, ao fundo, uma batucada? Então, desde que a gente começou a gravar, existe um carro de som gigante, um paredão de som lá fora, que fez com que a gente tivesse que interromper o trabalho várias vezes. Então, vocês nos perdoem por a gente não ter sido capaz de tirar completamente esse som. Mas o mais importante é que vocês escutem o que eu disse. Isso é o mais importante, porque eu não deixei a minha raiva disso passar para vocês nesse momento. E não deixem, por favor, de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, tá bom? Beijo, beijo. Raiva controlada.